E salve galera do Dropa Mana, firmeza, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Aqui quem fala é o Josias e, cara, hoje a gente vai começar com uma polêmica. Me diz aí, Felipe, qual jogo de terror pra você que é melhor que Resident Evil? Fala aí, moçada, beleza? Aqui quem fala é o Felipe. Cara, não sei se é uma polêmica, não deveria ser, mas melhor que o Resident Evil, somente Devil Within, cara, 1 e o 2. Mas infelizmente não teremos uma continuação, né, cara? E obrigado a Microsoft por isso. Sim. Até porque hoje falaremos sobre a notícia que teve aí do fechamento de dois importantes estúdios, caras, que estavam debaixo do guarda-chuva da Bethesda, né, mano? Isso, que foi a Tango, né, Tango Games Work, e a Arcane Austin, que foram compradas, né, adquiridas ali em 2021 pela Microsoft. Como você falou, ela veio junto com o pacote da Bethesda, né, e alguns outros estúdios. E todos que gostam, né, de games, acho que a indústria no geral, como grandes desenvolvedores e até mesmo diretores de outras grandes franquias, ficaram bem impactados e aparentemente até com raiva, cara, por conta do fechamento desses estúdios que simplesmente fizeram Devil Within, Hi-Fi Rush, Ghostwire Tokyo, Redfall, Prey, cara, enfim, são muitos jogos, né, Felipe? Mas e aí, mano, dentro desses jogos aí que eu mencionei, dentro desses dois estúdios, né, que a gente vai focar hoje nesse vídeo, você já jogou algum desses jogos, né, curtiu algum jogo desses estúdios aí que a gente comentou agora? Cara, sim, eu joguei os dois Devil Within, cara, eu adorava jogar com o Sebastian lá, né, aquele cara que não conseguia correr, fumava mais do que uma chaminé, não sei se vocês lembram, mas, cara, eu adorei Devil Within, acho que ele pegou um momento bom ali entre o Resident Evil 6, que o pessoal já não gostava muito, né, e antes de vir essa nova geração, digamos assim, do Resident Evil, né, que começou no 7 com o Ethan e tal, então ele pegou, acho que ele pegou esse pedaço do meu coração de jogo, né, mais survival horror, de terror e tal. Então, cara, eu adorava jogar ele. Joguei o 1 e o 2 no Play 4 ainda. Eu acho que era no Play 4, no Play 3, agora eu não me lembro, mas acho que era no 4. Cara, eram maravilhosos, assim, eram muito bons. Toda aquela atmosfera que a gente pedia, que a gente queria, de quem gosta desse tipo de jogo, né. O Hi-Fi Rush eu joguei um pouco. Assim, pra quem é órfão de Guitar Hero como eu sou, qualquer jogo que se relaciona com música, cara, que tem alguma coisa de música, bate um quentinho no coração. Então, assim, é bem legal. É do mesmo estúdio, né? Mas, assim, são jogos bem diferentes e é muito triste a gente não ter mais expectativas, pelo menos no futuro próximo, de novas continuações desses jogos ou algo, assim, cara, relacionado a esses mundos, né? Do Devil Within tinha muita coisa pra fazer, tinha muita coisa pra contar. Então, assim, eu não fiquei com raiva, eu confesso, eu fiquei mais decepcionado, triste por não poder saber se vai ter mais alguma coisa, sabe? Desses jogos que a gente gosta bastante. Sim, e você, cara, mano, você jogou o que desses aí que você citou acima, mano? Cara, eu joguei o Devil Within, tanto o primeiro quanto o segundo, né? São muito bons, como você falou, são jogos de terror que realmente trazem ali aquela pegada do verdadeiro survival horror. A gente jogou também, inclusive, o Redfall. A gente tentou jogar ele no lançamento, né? Mas tava quase impossível tudo bugado, de jogar. Né, cara? Tudo bugado. Muito ruim. Tava quebrado o jogo, literalmente. Aí depois de algumas atualizações a gente voltou a jogar de novo, deu certo. A gente perdeu o save, né? Bugou o save nosso e a gente teve que começar tudo do zero de novo. Então, assim, Redfall, infelizmente, foi um jogo meio triste. Tinha uma premissa muito legal, mas infelizmente não foi um jogo que vingou tanto por conta dos bugs e dos problemas que ele teve no lançamento. E até hoje ele é um jogo com bastante probleminha. Eu joguei também por volta de umas 4 horas do Hi-Fi Rush, que inclusive é um jogo que eu adorei, cara, como você falou, ele traz elementos musicais, aquela coisa do ritmo, enfim, é muito legal, só que eu acabei não conseguindo me focar 100% nele. É um jogo que eu quero voltar a jogar, me agradou também, bastante, quero poder, inclusive, começar ele do zero de novo. E é complicado, cara. A Arcane Austin, pra mim, não é um estúdio tão forte assim, não me pegou tanto. Mas a Tango em específico foi um estúdio que eu senti bastante. O fechamento me pegou muito de surpresa, ainda mais
por conta dos 2 jogos da série do Devil Within, que são muito bons. Eles trazem muito do DNA daquele survival horror clássico, como você comentou. E para quem não conhece, né, para quem não sabe, a Tango Games Works, ela é um estúdio criado pelo diretor Shinji Mikami, que é o cara que simplesmente criou Resident Evil, né, mano? Exato, as referências não são à toa, né, cara? Sim, inclusive, por isso a gente até fez a brincadeira lá no começo do vídeo, né? Resident Evil e o Devil Within, porque, cara, os dois, eles bebem da mesma fonte do criador do Resident Evil, né? O do Shinji Mikami. E ele, inclusive, né? Ele tem esse DNA aí do survival horror. Você vê muito essa pegada no primeiro Resident Evil, você vê muito isso no Devil Within. E, cara, tipo, me quebrou bastante o fechamento da Tango. No estúdio que eu gostava bastante, eu vi um potencial muito grande, mas os caras tiveram essa decisão aí de simplesmente fechar o estúdio, né, cara? Inclusive, essa notícia, cara, ela saiu na semana passada, né, cara? Isso, eu acho que foi uns dias atrás, na terça-feira passada, se eu não me engano, mais ou menos, na metade da semana passada, vamos dizer assim, a gente ficou sabendo pelo portal da IGN que conseguiu acesso a alguns e-mails da Microsoft, né, mano? Aqueles e-mails que foram enviados pelo Matt, né? O Matt Booty, que é o chefe dos estúdios do Xbox, lá para os funcionários das empresas, dizendo simplesmente que eles iam fechar. E era isso que ele dizia no e-mail, né? Ele disse assim, aquele texto bonito, tudo isso e tal, mas no fundo, eles iam cortar alguns gastos para focar mais em jogos blockbusters, né? Aqueles famigerados jogos grandes, né? Os Triple A's e tudo fim, exatamente e tal. E assim, é muito triste, né? Que a gente fica chateado porque tinha alguns rumores de novos jogos vindo para essas franquias que o pessoal gosta, mas enfim, infelizmente não teremos mais num futuro próximo aí, né, cara? Cara, é complicado, porque assim, meio que essa decisão já foi tomada, o martelo ali meio que foi batido, então não tem como voltar atrás nessa situação, realmente esses estúdios eles vão fechar, e é complicado porque, tipo, fica uma atmosfera, uma situação muito ruim para a Microsoft e principalmente para os estúdios, né, ali para a divisão Xbox dentro da Microsoft, algo que repercutiu bastante essa semana de forma muito negativa, extremamente negativa. E assim, até agora a gente não teve um parecer tão concreto assim, até do próprio Phil Spencer, que é o responsável ali pela divisão Xbox dentro da Microsoft. Mas qual é a sua opinião, Felipe, sobre isso, cara? O que você vê em relação a isso, sobre o futuro do Xbox, sobre essas decisões que pra mim foram erradas da Microsoft? O que você acha, cara? Cara, é muito complicado. Assim como você falou antes, cara, eu não cheguei a ficar com raiva disso, eu fiquei mais desapontado, né, cara? Porque, assim, eram grandes estúdios, não grandes, enormes, mas eu digo grandes estúdios, assim, que fizeram bons jogos, Hi-Fi Rush, Devil Within, Redfall, por mais que teve uma porrada de problema aí, era um jogo interessante, uma premissa legal. Então assim, cara, por mais que a gente goste disso tudo, a gente se encanta com isso, a gente joga, a gente vê as notícias, vídeos, joga e rejoga, tudo isso, pra gente é um amor e pros caras é dinheiro, não tem jeito, né? Tem alguém certeza lá investindo esse dinheiro, então ele quer o dinheiro de volta, pelo menos pra se pagar, pra não sair no prejuízo, sabe? Então eles preferem não investir, por exemplo, num novo jogo, sabe, um Hi-Fi Rush, assim, e jogar um Gears of War, por exemplo, investir num God of War, sabe? Então, cara, é complicado porque no fim é o dinheiro que manda, né? O que me deixa triste é isso, porque são estúdios que tinham boas ideias, então assim, a Microsoft sai aí comprando estúdio, compra estúdio ali, compra estúdio aqui, naquela parada meio que, vou comprar pra Sony não comprar, sabe? E no fim eles têm um monte de estúdio e não usam, sabe? Sim. Tipo, não dão suporte pras pessoas que trabalham ali. Eu nem posso imaginar como que é você ter que fazer algo que já é uma pressão enorme, que envolve muito dinheiro, mas aquilo ali, tipo, se não der certo, você vai estar na rua. Vai receber uma cartinha, jeito, né, do Matt Booty. Exatamente, você não teve o fit cultural da empresa, por favor, passe no RH, né? Tipo isso, e é cara, complicado, a gente sabe, né? Então é isso que mais me deixa preocupado, assim, das empresas começarem a não querer que inovar mais nos seus jogos, tanto em questão de gameplay, tanto em questão de, assim, de narrativa, e a empresa no futuro ficar só FIFA, ficar só COD, ficar só Assassin's Creed, que também, por exemplo, é um exemplo bom pra mim, eu acho, porque, assim, que todo ano tinha um Assassin's Creed, cara. Todo ano tinha Assassin's Creed, todo ano vinha bugado, todo ano era o mesmo jogo, só que passava numa parte do mundo diferente.
e vendia, cara, porque é uma franquia que vende. Então eles preferem investir nisso do que criar um novo jogo, sabe? Sim, cara? Então, deram uma revitalizada, né? Tipo, melhorou exatamente. bastante. Coloca ali. Exato, mas é a mesma coisa de sempre, né, cara? Então, o meu medo é isso, que a porque gente não vende, tenha. né, mano? Sim, exatamente. E esse é o problema, né? O meu medo é que não tenhamos mais jogos inovadores, sabe? Que sempre seja todo ano FIFA e Call of Duty, sabe? Sim. Esse é o meu medo, cara. E o seu? Qual que é a sua opinião sobre tudo isso, cara? Você que sempre foi um apaixonado pelo Xbox desde sempre, né, cara? Cara, eu só me suspeito de falar porque eu sou muito fã, cara, da marca. Eu gosto do Xbox, do ecossistema do Xbox já há muitos anos, desde a época do Xbox 360, que foi lançado lá em 2005. Inclusive, foi o primeiro console que eu tive, né? Na 7ª geração de consoles. Foi o console que eu escolhi naquela época para ser o meu console para eu ter, né, como console, porque, né, toda geração entra e sai, é a mesma coisa, os consoles são extremamente caros e a gente tem condições de ter todos os consoles. Então naquela época eu acabei optando por ter o 360, porque eu via muita coisa sobre ele, né, assistia vídeos no YouTube, lia matérias sobre ele, jogos que tinham, né, como Gears, Halo, Forza, Fable, né, tipo, era muito legal, Fable, cara, era muito legal, tipo, tudo que a gente via sobre Xbox, né, aquelas inovações que a Microsoft sempre implementava, era muito bacana e, tipo, na época eu falei, pô, eu quero ter um Xbox. E passou o tempo, eu ficava muito animado com tudo que a Microsoft fazia em relação à divisão Xbox, mas hoje, sinceramente, cara, desse começo de geração pra cá, essa geração específica tá sendo muito fraca. Eu não vou falar só pro Xbox, cara, mas essa geração em geral, ela tá sendo muito fraca, mas enfim, a gente entra num outro menos vídeo. Pra Nintendo, né? Menos pra Nintendo. A Nintendo, ela tipo, cara, a Nintendo, ela segue um fluxo totalmente diferente hoje em dia. Ela parece que vive em outro mundo, ele cara. Tá em outro mundo, exato. Mas a gente ainda vai fazer um vídeo pra comentar sobre isso, sobre o Switch, sobre esses consoles dessa nova geração, o que a gente tem achado. Mas sinceramente hoje, pra mim, cara, o Xbox, ele não me surpreende mais como surpreendia antigamente. E eu acho que quase toda a comunidade gamer já tá bem assim, frustrada, cara, né? Tipo, já não espera muita coisa, porque, cara, quase todo mês tem uma polêmica diferente, quase todo mês tem uma coisinha nova que sai e assim, a comunidade não tem esse respaldo, não tem esse feedback, é muito ruim. Por exemplo, no começo do ano, né, a gente teve aqueles rumores que alguns jogos exclusivos do Xbox iriam ser lançados para outras plataformas, e aí muita gente virou a cara, falou, pô, como assim, jogos exclusivos indo para outras plataformas? A Microsoft demorou para se pronunciar, né, e aí quando se pronunciou, falou, realmente vai sair, né, o Grounded, Sea of Thieves, Pentiment e o próprio Hi-Fi Rush para outras plataformas, né, Nintendo Switch e PlayStation 5. E assim, cara, a gente fica muito preocupado, porque essa notícia, por exemplo, dos fechamentos do estúdio, hoje foram 2, né? Inclusive no começo do ano a gente teve, acho que foram 1.900 demissões da Activision Blizzard. E assim, a gente fica preocupado, como é que vai ser, como é que tá esse cenário? Será que isso no meio gamer no geral, na indústria no geral, será que isso é um problema que tá acontecendo de foco maior na Microsoft, porque ela só tá, como você falou, Felipe, ela só tá tipo, vamos comprar estúdio, mas não dá uma atenção pro estúdio, não dá um respaldo pro estúdio. Como é que tá funcionando isso lá dentro? Como é que tá essa gestão lá dentro, que pra mim tá uma bagunça, né, com a Sarah Bound, com o Phil Spencer, com o Matt Booty, tipo, dá pra ver que tá muito bagunçado tudo, e a minha preocupação e os estúdios menores dentro da Microsoft, tipo... vai refletir nos jogos, não tem jeito. Sim, cara, e aí a gente fica preocupado com estúdios que lançam jogos, vamos colocar entre aspas, menores, tipo uma Ninja Theory que vai lançar, né, o Hellblade 2 agora, em poucos dias, em poucas semanas já vai lançar o 2, mas e aí, se não vender bem, a Microsoft já vai fechar os caras. Tem a Obsidian, que não é um estúdio tão pequeno assim, mas também a gente fica com esse receio. Tem a Double Fine, que é um estúdio que eu gosto muito, cara, é um estúdio que eu tenho um carinho gigantesco por esse estúdio. Os caras, eles criaram Brutal Legends,
Psychonauts 1, 2, inclusive o 2, eu zerei ele, fiz ele 100%, peguei todas as conquistas no Xbox, é um jogo que eu gosto muito, muito mesmo. E aí eu fico meio que nesse receio, cara, o que vai acontecer com os outros estúdios? Vai todo mundo ter que trabalhar com a corda no pescoço? Tipo, a gente tem que fazer um jogo de sucesso, se não vender vai ser fechado. Até porque, como você falou, né, tipo, jogos caça-níqueis, jogos que vendem muito, jogos que tem temporada, passe de temporada, jogos que são live service. Então, jogos assim, a gente sabe que dá muita grana pro estúdio, e um desses jogos tá na mão da Microsoft atualmente, que é o próprio Call of Duty, né, que é da Activision Blizzard. Sim. E, tipo, a Microsoft comprou e agora é deles. E aí, o que a Microsoft vai fazer? Vai ficar focando só em Call of Duty pra ficar farmando dinheiro, só em jogos grandes AAA. A gente entende que, é lógico, às vezes a empresa ela não quer gastar milhões, né, num grande título para depois ela não ver um retorno naquele jogo, mas é complicado porque a gente acaba perdendo o que você falou, a gente perde muito da parte da criatividade, da inovação, a gente não vê coisas mais inovadoras, a gente vai conseguir ver isso na onde? Em jogos indies, em jogos menores, que as empresas elas querem arriscar, elas colocam a cara a tapa ali falando, a gente vai arriscar com um jogo diferente. Por exemplo, o Hades, né, saiu o Hades 2 agora, tá sendo muito bem recebido, muito bem jogado pela comunidade, mas assim, tipo, não dá pra entender, né, os estúdios grandes vão ficar só focados em AAA, em dinheiro, se não der dinheiro, tchau, vai receber uma cartinha ali de demissão, cara, então assim, é muito complicado, né, ainda mais pro cenário da Microsoft. Espero que isso tenha um final pelo menos decente, não um final aí dramático para a Microsoft, porque é o que tá parecendo que vai acontecer, mas o que resta é a gente esperar, né, para ver o que vai rolar, né, Felipe? Exatamente, e é isso, né, é o mundo do jeito que o mundo é, né, o dinheiro manda, mas a gente ainda tem esperança, né, a esperança também é a última que morre, sim, né, cara? Com certeza, mano. Mas é isso aí, pessoal, as notícias não são tão boas, mas a gente queria vir falar com vocês sobre isso, a gente quer saber a opinião de vocês também sobre isso, vocês já jogaram jogos dos estúdios que a gente mencionou, qual é a opinião qual que é o rumo que a Microsoft está levando, se vocês acham que o Game Pass também, que é um outro fator, atrapalha no faturamento da Microsoft. Assim, eu pessoalmente acredito que não, mas a gente quer saber a opinião de vocês no comentário, assim como no último vídeo que a gente lançou, o primeiro, teve bastante comentário, bastante engajamento, bastante curtida, bastante visualização pros nossos moldes, né? Então, assim, a gente ficou muito feliz e a gente gosta muito de fazer isso e a gente vai continuar colocando o vídeo e a gente espera o engajamento de vocês com a gente também. Certo? E é isso, compartilha o vídeo, toca no sininho, se inscreve no canal, curte o vídeo, manda pros seus amigos e a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Espero que tenham gostado, tamo junto, Isas, valeu rapaziada, é nóis.